Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos vocês. Muito bem-vindos aqui ao nosso módulo 4, que é o encerramento e o planejamento para os próximos passos do nosso curso Estratégias para conduzir as primeiras sessões de casal. Então, vamos à nossa última aula aqui deste módulo. Bom, o que que nós vamos aprender, né? Como criar um resumo da sessão inicial, definindo o plano terapêutico de forma colaborativa e técnicas para motivar o casal a dar continuidade ao processo terapêutico. Encerrando a primeira sessão e planejando os próximos passos. Então, o objetivo do módulo é consolidar os aprendizados da primeira sessão com um resumo estruturado, definir um plano terapêutico claro, colaborativo com o casal e aplicar técnicas para motivar os parceiros a darem continuidade aí nesse processo terapêutico. Por que, então, que o resumo da sessão é essencial? A primeira sessão ela pode ser intensa, cheinha de informações, uma novidade atrás da outra para esse casal ali que você está atendendo, né? Cheio de emoções acontecendo ali. Então, fazer um resumo da sessão vai fazer com que este casal ele, se alinhe, né? Que ele entenda ali tudo que foi falado, que foi tratado, e que você repita ali para ele as questões mais importantes desse momento. Então, vai ajudar a ter clareza sobre os pontos principais, sentir que a sessão teve um direcionamento e entender os próximos passos da terapia. O que deve conter, então, no resumo? Nesse resumo, você vai falar os principais desafios identificados, quais os padrões de comunicação, conflitos ou dificuldades emergiram, pontos positivos observados. Lembre-se de falar pontos positivos, porque isso dá esperança para o casal, tá? Quais são os recursos que o casal podem, o que o casal, quais são os recursos do casal que podem ser fortalecidos, tá? Objetivos iniciais, o que cada parceiro deseja alcançar com a terapia e as primeiras estratégias ali sugeridas, tá? Pequenas ações para trabalharem para a próxima sessão. E aqui, ó, eu já apresento uma técnica, uma ferramenta prática, né? Do, de, um, de uma ficha de resumo terapêutico e tal. Então, aqui até tá escrito errado, gente. Ah, não vai dar para corrigir aqui. Tá, deixa eu voltar lá. Depois eu corrijo. É, a sessão, tá? Principais desafios. Descrever, e aqui a descrição. Descrever padrões de conflito, dificuldades e pontos de tensão. Pontos positivos. Identificar as forças e momentos de conexão. Objetivos do casal. Anotar os desejos, expectativas e primeiros passos. Então, aqui a gente tem uma ficha do seu resumo terapêutico que você já pode imprimir, né? Deixar ali junto com o prontuário que você está fazendo ali do casal e já ir preenchendo ali esse resumo para o final. Definindo o plano terapêutico de forma colaborativa. O que que é o plano terapêutico e qual que é a sua importância? O plano terapêutico é aquilo que a gente vai fazer com esse casal, né, durante o processo, o tratamento. Então, a gente vai colocar ali primeiro, segundo, terceiro, o que que a gente vai trabalhar com este casal, as ferramentas que a gente pretende usar, as intervenções, e por que que ele deve ser colaborativo? Porque é importante que o casal entenda,
né? Como vai acontecer o processo terapêutico? É muito importante que ele entenda para diminuir a ansiedade dele, para ele também entender que tem um direcionamento, que não é cada dia você chega ali e fala uma coisa diferente, tá? Então, passo a passo para construir um plano terapêutico colaborativo, explorar objetivos individuais e do casal, né? Então, perguntar o que vocês gostariam de alcançar com a terapia, identificar diferenças e alinhar as expectativas. Então, isso sempre vai estar presente. Definir metas de curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, pequenas mudanças no dia a dia. Médio prazo, melhorar a comunicação, reduzir os conflitos. Longo prazo, fortalecer o vínculo emocional, tá? Criar um cronograma flexível, definir temas prioritários para as próximas sessões e ajustar conforme o progresso do casal. Isto não quer dizer que você vai manter o processo terapêutico engessado, porque de repente ali no meio do processo acontece que surge um tema diferente e que esse tema passa a ser importante. Você vai incluir ali, né? Você vai trabalhar, você não vai deixar de trabalhar porque, nossa, eu tenho que seguir o meu plano terapêutico. Não, o plano terapêutico é colaborativo e ele pode mudar ali no decorrer do processo terapêutico, tá? Aqui é uma ficha, então, de resumo terapêutico, né? Objetivo, então, melhorar a comunicação. Curto prazo, técnica da escuta ativa. Médio prazo, feedbacks sem julgamento. Longo prazo, comunicação emocional mais profunda, tá? Então aí tem aqui, reduzir conflitos. Curto prazo, identificar gatilhos. Médio prazo, construir estratégias de diálogo. Longo prazo, criar um plano de resolução de conflitos. Reforçar a conexão. Curto prazo, momentos positivos semanais. Médio, exercícios de validação e longo prazo, reforçar os valores do casal. Técnicas, então, para quê? Para a gente dar essa continuidade no processo terapêutico, né? Terapêutico. Por que que os casais abandonam a terapia? Muitos casais eles desistem da terapia porque eles não conseguem enxergar resultado imediato e a gente precisa se preocupar com isso, sim, né? Lógico que a gente sabe que o processo terapêutico ele é um processo que leva tempo, né? E que existem questões mais profundas que vão demorar, vão levar um pouco mais de tempo, mas eles precisam enxergar progressos imediatos. É por isso que a gente começa a trabalhar com as metas de curto prazo, para que eles vejam que eles estão evoluindo e isso motiva esse casal a continuar no processo terapêutico. Sentem desconforto ao abordar temas difíceis? Acham que a terapia exige mudanças difíceis de implementar e um dos parceiros não está comprometido, tão comprometido quanto o outro? E são alguns dos motivos que levam ao abandono da terapia, além de questões financeiras, que a gente sabe que muitas vezes acontece que eles precisam parar ali o processo. Então, para manter o casal engajado, a gente vai, como eu falei, ó, reforçar as pequenas conquistas. Então, perguntar o que melhorou desde que começamos, validar qualquer progresso, por menor que seja, porque esses pequenos progressos são importantes, sim, tá? Muitas vezes a gente precisa trabalhar com eles essa questão de pensar só o macro. A gente tem que pensar também nessas pequenas mudanças, porque é elas que vão levar a esse macro. Aplicar a técnica de visualização futura, então perguntar: se continuarmos esse trabalho por algumas sessões, como vocês acham que estarão daqui 3 meses?
Criar compromissos práticos para cada sessão. Exemplo: até o nosso próximo encontro, quero que vocês pratiquem a técnica X pelo menos 3 vezes por semana, ou 3 vezes na semana, ok? Ferramenta de reflexões do casal. Então, um pequeno caderno onde cada parceiro pode anotar os seus momentos positivos ao longo da semana, reflexões sobre os desafios enfrentados, como se sentiu em relação ao seu parceiro desde a última sessão. Peça ao casal para responder qual foi um momento positivo entre vocês nesta última semana. Isso reforça a importância de pequenos gestos diários. Então, é sempre legal incentivar que o casal tenha um caderno, sabe, um diário ali de reflexões do casal, ou se cada um quiser ter o seu também, não tem problema. A conclusão do módulo: principais aprendizados. Como consolidar os principais pontos da primeira sessão e transformá-los em um resumo para o casal. Como construir um plano terapêutico, né, com as ferramentas ali, ficou acho que bastante claro. E como manter o casal engajado no processo, evitando resistências. Então, gente, eu quero agradecer imensamente vocês todos aí que não só que compraram o curso, mas que compram as minhas ferramentas, né, que confiam no meu trabalho. Vamos ter ainda aquela aula extra que eu falei ao vivo e o nosso Tira Dúvidas. Então, anotem todas as dúvidas relacionadas a esses 4 módulos para que a gente possa fazer essa troca e que ela seja muito rica, né? Porque quando a gente troca essas experiências, a gente aprende, é uma forma de aprendizado também. Então, quero muito conhecê-los e ter esse momento aí com vocês, tá bom? Então, até aí o nosso Tira Dúvidas e a nossa próxima aula. Tchau, tchau.